Bom dia! Bom dia a todos que vão chegando nessa manhã de quinta-feira. Sejam muito bem-vindos a mais um Iguatemi Daily. Eu vou aguardar vocês entrarem. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo muito especial no dia de hoje. Bem-vindos a todos que estão chegando. Véspera do Dia dos Pais, quinta-feira. Véspera do Dia dos Pais é domingo. E hoje a gente está fazendo o especial em homenagem ao Dia dos Pais. A gente tem um convidado muito especial aqui hoje. Eu vou esperar vocês irem entrando. Então, quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Esse é o nosso espaço de autoconhecimento aqui no Iguatemi, Iguatemi Daily, essa plataforma virtual. Um espaço voltado para moda, gastronomia, beleza, mas também voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento humano, para a expansão de consciência, para que a gente possa cada dia mais estar fazendo essa jornada e essa caminhada rumo à nossa melhor versão, né? Adquirindo ferramentas e adquirindo autoconhecimento para que a gente possa gerir a nossa vida de uma forma mais harmoniosa. E hoje o nosso convidado de hoje fala muito sobre harmonia, sobre buscar esse equilíbrio, buscar essa beleza, revelar belezas, né? Então eu vi que ele ainda não entrou, vamos esperar mais um pouquinho, ainda não vi ele por aí. Então quem não me conhece ainda, meu nome é Mariana Narraz, eu sou mentora de desenvolvimento humano, expansão de consciência, espiritualidade, autoconhecimento e esse é o nosso espaço para bate-papos. Hoje eu vou ter aqui um convidado especial, ele se chama Felipe Sucupira. Ele é um terapeuta, terapeuta do som, um terapeuta de Sound Healing. Ele é formado pela Sound Healing Association do David Goleman, que é um dos maiores estudiosos hoje na área do som e da vibração e do poder do som e da vibração para cura, para o equilíbrio e para a harmonia do ser humano como um todo, né? Ele é um terapeuta holístico, pai do Theo, e o Fê é um dos grandes estudiosos, uma pessoa que é estudiosa por natureza, a sua paixão é o estudo, é o conhecimento. Mas o que eu tenho sentido, e a gente se aproximou muito nos últimos anos, muito por conta das tigelas, por conta, né, dessa paixão pelo som, pela sonoridade, pela cura através do som e da vibração. O Fê também é o meu mentor de Sound Healing. Eu conheci as tigelas há alguns anos atrás, quando eu comecei a usá-las nas meditações. E eu senti muito de buscar o conhecimento por trás daquilo que para mim já era muito intuitivo, né? E eu fui buscar quem eu acreditava que estava mais enfronhado já nesse conhecimento. E o Fê é uma pessoa que ele tem essa paixão pelo estudo e ele tem muito conhecimento, ele guarda muito conhecimento. E eu fiz a formação com ele em Sound Healing e realmente foi muito maravilhoso. Mas não é para isso que eu tô aqui hoje para falar. Hoje a gente vai falar sobre paternidade e o que eu sinto é que a gente está num momento muito importante para falar sobre educação, sobre cuidar do outro, sobre o papel dos homens e da paternidade na formação dessas crianças que estão vindo para o mundo. E como essa paternidade consciente, que a gente chama, que são esses homens que estão conseguindo voltar para si mesmos, para se autodescobrir, para se desenvolver e transformar os padrões que a gente vinha carregando, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, de toda uma ancestralidade que carregava dentro de si tradições, né, padrões de comportamento, padrões educacionais que hoje já não cabem mais nas dinâmicas de uma humanidade que está pronta para despertar, né? Que está despertando, que está ansiando, cujas almas e os corações anseiam por um mundo diferente, né? E o Fê, sendo um estudioso, é uma pessoa que me inspira como pai, porque eu sinto que desde que ele assumiu essa responsabilidade para si,
ele não se contentou em usar os padrões que lhe haviam sido dados, mas ele assumiu esse protagonismo de ir em busca de informação, de fazer cursos, de se instruir, de alinhar e tentar trazer coerência para o que ele estava determinado a fazer, para o que ele sabia e para a sua vida. Então, eu vou convidar aqui o Fê, eu vou apresentar ele melhor quando ele entrar, eu vi que ele já está aqui. Então eu vou aceitar ele e aí eu apresento ele de novo para vocês, mas deixa eu já aceitar ele aqui. Vamos ver se... Bom dia, Fê! Seja muito bem-vindo! Bom dia! Bom dia! Nossa, tá escuro Tá aqui. escuro, Fê. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. Acendeu uma luzinha. Às vezes quando a luz tá de trás e não tem muita luz na frente, a gente fica escurinho. É, não sei fazer isso. Sou meio ruim aqui de tecnologia. Não tem problema. Deixa eu ver se eu sento em outro lugar, calma aí. Ou virar a... Ah, aí fica ótimo. Melhor, né? Melhor, melhor, melhor. Agora a gente te enxerga. Bom dia, bom dia. Como te E aí, minha apresentar, flor? né? Fico aqui pensando como te apresentar. Eu vou falar uma coisa muito legal, sabe? Quando eu conheci o Fê, na realidade chegou um flyer do Eleva para mim. E naquele momento eu já tinha feito o primeiro curso de tigela com o Luiz do Som de Cristal, já estava usando as minhas tigelas nas minhas meditações. Intuitivamente eu estava já utilizando o poder do som, mas eu sentia muita falta de ter o conhecimento técnico, né? E quando chegou esse flyer, Eleva Sound Healing, e tinha uma imagem das tigelas e do Fê meio de longe, eu falei, quem é essa pessoa, né, que faz esse curso, que faz essa terapia? E aí eu fui procurar e eu não encontrava o seu nome. Eu falava, mas quem é? Como é que ele chama? Tinha o telefone, tinha o contato e não tinha o seu nome. E acho que isso é muito você, Fê. Eu sinto assim que o seu propósito de servir, o seu serviço, é como se o Eleva fosse realmente uma entidade e você é um canal através do qual o teu trabalho flui, né? Porque não é sobre quem é o Felipe, o Felipe. Não, é realmente você estar no teu propósito, no teu servir, e o Felipe é só, né? Mas é muito lindo mesmo o teu servir, o teu caminho, a tua jornada, de muita informação, né? Você vai colhendo informação, você é um estudioso. E da mesma forma que você é um estudioso do som, eu sinto que você assumiu esse lugar da paternidade, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre paternidade consciente. Eu vejo você que assumiu mesmo esse lugar, né, junto do Theo. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da tua jornada como pai, porque eu sinto que a gente está realmente num momento importante da nossa sociedade, de fazer essa transição desses padrões da paternidade, do que é ser pai, né, hoje, e do que era ser pai antes. Né, que as antigas tradições, e hoje eu li um texto muito maravilhoso, que é totalmente em sincronia com o nosso tema de hoje, do Oscar Quiroga, que eu gosto muito. E ele fala muito, né, das tradições, como a gente precisa romper com as tradições, com aquilo que a gente entende como padrões, e o tempo todo a gente tem que estar pronto para estar rompendo, para estar no momento presente sendo aquilo que o hoje precisa, né? E não carregando o que meus pais fizeram, o que meus avós fizeram, o que a sociedade espera. Não, é o que hoje, quais são as necessidades hoje dessa criança? Quais são as necessidades? Que mundo que eu quero entregar para ela? Que referências eu quero entregar? Então, eu queria que você contasse um pouquinho assim da tua caminhada, se apresentasse do seu jeitinho e contasse um pouco da tua jornada como pai e o que você entende ser pai consciente, né? O que é a paternidade consciente hoje. Então, com a palavra, você. Arro. Bom Aham. dia, então.
Bom dia. Obrigado pelo convite, pela apresentação que eu estava assistindo, né, do seu caminho dentro do Sound Healing. Tá me escutando bem? Eu tô te escutando super bem Legal. E, também. e é isso, né, unindo forças, então, com essas pessoas que estão tentando espalhar de alguma forma uma mensagem não só positiva, mas coerente. Né? Mais do que positiva, a mensagem tem que vir com coerência. E então é uma honra estar aqui hoje. A gente, essa live já estava para sair estava no forno há muito tempo. Tava mesmo, né? A gente tava ensaiando, ia ser outra coisa. No fim, E aí veio do jeito. É, acabou que veio falar de paternidade. Eu nunca falei de paternidade aqui assim, porque eu direciono bastante o trabalho. Mas nos últimos tempos tenho percebido que o trabalho do projeto Eleva, ele extrapolou um pouco o campo só do som, porque a terapia em si, ela trabalha com o ser humano, e o ser humano tem diversas necessidades e questões. Então, a forma com que eu atendo e acolho e tento levar algum alívio para esse ser humano e alguma luz é através do som. Existem diversas formas que a gente conhece aí de formatos terapêuticos. Mas a matéria em si que está sendo trabalhada é o coração humano. E o coração humano, ao que parece, nesse momento, está falando muito das relações, da cura das relações. Então, essa parentalidade faz parte desse guarda-chuva de cura de relações. E sim. aí o trabalho eu escrevo, né, sobre o que está me afetando no momento. Então, essa questão dos relacionamentos amorosos, a questão de paternidade, tem vindo muito no campo porque é o que eu vivo, é o que eu tenho vivido e, enfim, eu acho que faz parte, né, do trabalho de autodesenvolvimento que o Projeto Eleva tem. E, bom, vamos lá falar sobre... Sim, eu gosto muito de estudar. Esse é um tema muito interessante. Eu, quando comecei a fazer psicologia lá na USP, eu tive a oportunidade rica de cursar uma matéria chamada etologia, que é o cruzamento da biologia com a psicologia. E dentro da etologia, a gente estuda muito como os animais se relacionam com seus filhotes. Eles observam diversos tipos de animais, desde primatas até ratinhos. Então, eles vão emprestar desse comportamento para tentar entender como o homem ancestral se formou dentro da sociedade, né? Das tradições e, enfim. E fica muito claro que essas tradições que a gente carrega hoje é muito diferente de como o homem foi formado há 10, 20 mil anos atrás, né? E esse resgate da criação com apego bebe muito dessa fonte científica, né? Que comprova uma melhor forma de nutrir não só fisicamente o conforto físico, mas também psicoemocional. Sim. Então, para mim, o grande paradigma que está sendo transformado ou reformado é o fato de o homem não ser só o provedor físico, mas também um nutridor afetivo e psicológico para essa criança, porque ela tem essas necessidades intrínsecas e elas precisam ser atendidas. Sim. Quando não são atendidas, o resultado é a nossa geração. E A é muito nossa difícil. geração de pessoas mal formadas emocionalmente, né? Na verdade, a gente é raquítico emocional, né? Sim. Nós somos famintos emocionais ou analfabetos emocionais. Então, estamos vestindo corpos adultos, mas a gente reage como criança, porque Sim. esses são os nossos padrões. E também a gente não sabe direcionar a nossa mente, que ela é uma mente compulsiva, neurótica, extremamente impressionável, assim como é a mente da criança, super egoísta. Então, é um resgate de algo que é natural. Esse homem de 10 mil anos atrás, essa mulher de 10 mil anos atrás, agia no instinto. Não tinha uma faculdade de educação. Tinha uma tribo
tinham uma tradição de como as coisas aconteciam, e eles olhavam a natureza e eles imitavam a natureza. Então era algo muito orgânico. E depois do advento da linguagem da cultura, né, com a tecnologia da agricultura, o homem se tornando sedentário, o dinheiro nascendo, a linguagem nascendo, a gente se afastou da natureza. A gente se afastou um pouco dos nossos instintos paternos e maternos, né? E isso deixou a coisa um pouco cartesiana ou racional demais. Então, a gente olhou para a materialidade, então, enquanto o filho estava sendo suprido materialmente, tudo estava bem. Só que não. A princípio, parecia que sim, mas o resultado não foi bem o que aconteceu, né? Porque a gente vê hoje esse batalhão de pessoas tendo que fazer terapia, buscando as terapias e os processos de autoconhecimento para dar conta, né, de tentar resgatar e reconstruir a sua própria história agora. Ou seja, é um convite para a pessoa se tornar pai e mãe de si mesmo, Sim. né? E é mais árduo, porque nós já estamos meio que cristalizados, não somos uma criança. A criança tem o cérebro fresquinho, o sistema nervoso ali absolutamente preparado para receber novas informações, e o adulto já é mais duro, mais coraçado. Então é um trabalho profundo, e isso bate de frente com a desconstrução do patriarcado que está em curso, Sim. né? E Equilíbrio. essas tradições, elas vão convidar esse homem para diversas reformas. E uma delas vai ser o olhar dele para como ele cria os seus filhos, ou para como ele se posiciona frente a esse convite que a vida faz. Né? Eu, particularmente, tenho uma visão espiritual da vida. Não acho que a vida é morte, eu acho que a vida é passagem. E desse ponto de vista, o filho, para mim, é uma oportunidade, não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que existe um plano dentro de uma sabedoria infinitamente maior que o seu ego, e você é agraciado com a oportunidade de se lapidar através dessa experiência, né? Então, foi assim que eu recebi o meu filho, e foi e continua sendo extremamente desafiador, porque quando você entende esse processo, né, como um fenômeno espiritual, a responsabilidade, eu acho que ela aumenta ainda mais, porque a criança, ela terá em você o próprio espelho, né? Por exemplo, no caso do pai, da energia yang, e no caso da mãe, da energia feminina. Então, essa criança, né, segundo, por exemplo, a François Doutor, ela vai dizer que são os deuses na Terra. Os pais, para a criança, são a simbologia dos deuses. Então, a palavra, as atitudes, a postura, é como a criança vai introjetar esses primeiros arquétipos, né? E aí é que acontece o ruído, porque se essa primeira impressão, que a gente vai chamar de primeira infância, ela é deficiente, ela é conturbada, ela é inconsciente, Sim. ela vai carregar, então, um projeto dentro dela, e na idade adulta ela vai ter dificuldade de lidar com outras relações, né? Então, para mim, eu já entrei na paternidade quando eu descobri que eu estava gestante também, que eu estava grávido. Eu já comecei a mergulhar, porque eu não me sentia preparado. Meu filho ele veio inesperadamente, sem planejar, dentro de um contexto que atravessou completamente o curso dos meus planos, e eu tive que apagar incêndio. Eu tive que sair correndo, e o que mais me pegou era o meu sentimento de não capacidade de cuidar de alguém, Uhum. Sim. porque eu achava que eu não conseguia cuidar bem nem de mim, quanto mais de outro ser. Então, dentro das rodas de paz, eu percebi que esse era um sentimento muito comum aos homens e às mulheres. E é um sentimento que você nunca acha que você está preparado mesmo, né? A gente sabe que é uma grande responsabilidade. E é aí que vem
o grande presente, né? Porque de uma forma ou de outra, você acaba dando conta, né? Ainda que não seja do jeitinho que você imaginou, mas você faz um esforço. E assim foi. Então eu fui me inteirando. O relacionamento com a minha ex-companheira, a gente decidiu estudar sobre isso, a gente decidiu mergulhar, a gente decidiu fazer os cursos de idolagem, a gente decidiu aprender e ler os livros sobre criação com apego, já que antes do Theo chegar eu já tinha acessado todo esse conhecimento lá na Sim. psicologia e fazia muito sentido para mim. Então isso também foi muito bacana. E a definição para mim de paternidade consciente ou maternidade consciente, eu vim pensando nisso enquanto estava dirigindo para cá. Eu acho que se resume em uma palavra, que é escolha. A diferença é que você escolhe estar ali, percebe? Você não fica numa posição de você foi colocado ali, agora você tem que suportar isso, né? Como se você fosse uma vítima da situação. Não. Você escolhe Tem uma estar frase do presente. Eckhart Tolle que ele fala: sempre olhe para o seu momento presente, independente do que ele é, como se você o tivesse escolhido, né? Porque na É, realidade a gente escolhe inconscientemente, né? A vida traz isso pra gente. E a gente muitas é, vezes olha e acha que é randômico, né? Que aconteceu por um acaso, né? E não há pois acasos. é. E é Por sobre essa mais que tenha criação, aparecido, né? por mais que tenha aparecido um acaso, e pareceu muito um acaso, meu entendimento é que esse espírito, ele escolheu os Uhum. pais que ele queria ter. De alguma forma, dentro do planejamento dele de autolapidação, das qualidades que ele quer desenvolver aqui nesse planeta escola, ele escolheu aquele pai e aquela mãe que ia fornecer exatamente tanto as qualidades que ele precisa ter, quanto também os buracos que ele escolheu olhar. Uhum. Então, uma coisa que isso é um olhar que me acalma, que acalma o meu ego controlador quando eu vejo que as coisas estão saindo fora do que eu acho que tem que ser o melhor para ele. Então, calma, né? Forma que as coisas sejam assim, né? E isso permite que eu possa abrir espaço para acolher os defeitos, os erros, para eu não me sentir tão culpado. Um outro sentimento, muitos pais e as mães, é esse sentimento sempre de não ser o suficiente, de não dar conta do recado, de não fazer tudo como a cartilha manda. E então, reconhecer a sua humanidade, os seus limites também, eu acho que faz parte dessa paternidade, né, dessa parentalidade consciente. E então é escolha, né? Você fica disponível. E assim, se a gente tem que estudar até para dirigir carro, cara, imagina para criar um filho, Mas você ainda sabe o mais que eu nos dias de tenho hoje. percebido, Fê? Que eu acho que sim, tem essa coisa de você assumir a responsabilidade por fazer o seu melhor para educar e para se capacitar para fazer isso da melhor forma. Mas eu sinto que a paternidade consciente, como a maternidade consciente ou a parentalidade consciente, ela passa muito por um processo pessoal dos pais de despertarem para a sua cura interior, né? De que não basta só eu saber o que é o certo, não basta só eu ler um livro e trazer esse conhecimento para, né, colocar na prática o que o livro fala. Mas é aquilo que você falou, se eu não sei cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não sei onde estão os meus gatilhos, como é que eu vou ser capaz de não passá-los para o outro? Se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas dores ou a minha programação automática, né, o meu piloto automático, como que eu vou conseguir evitar que isso seja transmitido, né?
Porque a gente sempre quer que os nossos filhos sejam a nossa melhor versão, né? Ou que eles não carreguem as nossas dores, né? Os nossos traumas, as nossas limitações. Porque todos nós temos as nossas dores e os nossos amores, né? Aquilo que a gente acredita que é a nossa força e aquilo que... É, não deixa de ser um pouco de narcisismo isso, né? E todos nós temos, e a gente põe em prática ele, né? A gente projeta no nosso filho a nossa melhor versão, e isso também é uma desconstrução, porque ele não é para ele ser a nossa melhor versão, é para ele ser Exato. quem ele veio para ser, né? E eu me lembro de um Mas é que a documentário que eu gente assisti de acaba uma parteira. limitando ele, no sentido assim, de que a gente acaba limitando ele de ser a sua melhor versão quando a gente vem com as nossas dores, de tentar evitar eles de seguir alguns caminhos, ou a gente vai, de alguma forma, cerceando, né, a exploração dessa criança pelos nossos medos, pelos nossos traumas, pelos nossos Sim, padrões. Então, sim, inevitavelmente, eles acabam sendo privados de algumas experiências que nós, como pais, acabamos, né, cerceando. E eu sinto sim, que né, eu sou mãe de 3 e eu estou despertando para isso agora na educação dos meus filhos. É muito louco, porque eu também passei pela psicologia, também li muita coisa, mas a gente até falou sobre isso essa semana, né? Do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E eu me peguei muitas vezes coerência. e o que eu acho que a expansão de consciência nos traz é que ela coloca uma lupa gigante para você enxergar os seus padrões. E quando você consegue se enxergar em ação, agindo e falando de uma forma que você não acha que é adequada, que você sabe que você não está no amor, né? Que você não está centrado no coração, que você está com medo, que você está com raiva, ou que você está explosivo, você percebe, né? Então você fala, nossa, eu falo para ele fazer uma coisa, mas eu estou fazendo igual. E a gente começa a perceber que os nossos filhos, tudo aquilo que nos irrita ou que a gente fala, não, ele precisa se lapidar aqui, ele precisa mudar aqui. Quando você vai olhar, é um padrão seu que ele já absorveu, né? É Ou isso. seu, da sociedade, mas assim, que bem ou mal, foi passado para eles. Então, eu hoje, Esses são os desafios, né? Esses são os sim, desafios de parentar conscientemente. porque eles se Então, tornam os nossos mestres, né? Os nossos pequenos mestres, os nossos espelhos que vão mostrar para a gente o que a gente precisa lapidar. Então, é também a gente aprender a ser pai da gente também, porque isso, quando a gente se transforma, eles vão se transformando junto com isso. a gente, né? É muito lindo isso. Sai dessa hierarquia paternalista, né? De que eu falo, você obedece, sabe? Uma coisa assim de Isso, eu carrego a verdade. Você não, sim, você é uma folha em branco, né? A Claudinha isso, Andrade, minha professora de Merkaba, não é filho, mas é aluno. Ela trouxe a ideia de que aluno é sem luz, né? Se a gente pegar o simbolismo da palavra, que antigamente a gente achava que o aluno era aquele que não tinha luz e que o mestre, o professor, era aquele que tinha que encher o aluno de luz. A gente também partia, né? As tradições partiam do princípio de que os pais eram aqueles que detinham o conhecimento, a informação e que aquela criança tinha que ser moldada e lapidada segundo os pais, né? Todos sim, um monte de padrões destrutivos que a sociedade carrega, desequilibrados, super romantizados e estereotipados, né? A gente recebeu isso, né? Eu recebi muito dos meus pais, padrão de comportamento, padrões sociais, padrões de beleza, tudo. E isso foi introjetado. E a gente sim. fazer aparar essas arestas na gente é fundamental para a gente conseguir, né? É Também. disso que se trata. É disso que se trata. Quando eu estava lá na gestação, eu lembro muito de uma frase que me marcou bastante, de uma parteira mexicana muito famosa, não me lembro o nome dela, mas durante o documentário perguntaram para ela quando é que começa a preparação para se tornar pais. E ela responde assim, 20 anos antes.
É, é. O que que ela está querendo dizer é exatamente isso que você trouxe, né? Que a caminhada dentro do acolhimento desse filho será muito mais branda, talvez não mais branda no sentido dos desafios, mas a forma como você vai escolher encarar e viver essa realidade será mais branda, porque você já vai ter recursos internos, você já vai ter um grande entendimento da cura que você realizou da sua criança, dessa criança em relação aos pais, em relação ao sistema familiar, e aí você vai conseguir olhar para o seu filho e você não vai projetar e não vai espelhar demasiadamente os seus gatilhos em cima dele. E quando isso acontecer, você vai saber que é um espelhamento. Então Sim. você pode, ao invés de reagir a isso, você vai escolher como você quer agir depois. Uhum. Então, é um trabalho de autoconhecimento individual antes de ter o filho, né? Sim. Ao meu ver, nas escolas do futuro, né, da nova era, esses pais, como está descrito em Telos, eles se preparam anos a fio, anos para receber um espírito. Mas são muitos anos de lapidação para você estar preparado para receber a graça de acolher e educar e tutorar um espírito por algum tempo. Então, é um compromisso que você assume não com o filho, mas é com você. Paternidade consciente, no fundinho mesmo, não tem muito a ver com o filho, como eu disse no outro vídeo. É um processo de compromisso com você. E espirra no filho. Quanto mais centrado, quanto mais coerente, quanto mais curado você tiver, mais disso você vai espelhar para o seu filho e ele vai absorver na mesma medida. É um Exatamente. processo, é um processo osmótico, é um processo simbiótico. Na verdade, o termo correto psicológico é uma simbiose que acontece. E não tem como não ser assim. O fenômeno é esse, é simbiótico. Então a criança, ela absorve. Falou Por tudo. isso que a primeira infância, ela é o sustentáculo, né, ou a base da construção dessa personalidade, dessa persona, né, desse, vamos dizer, até do caráter, que pode ser ali um pouco revolvido. Então, quanto mais os pais mirarem nesses 7 primeiros anos, principalmente nos 3 primeiros anos, incluindo também o período gestacional, que é extremamente Sim. importante, melhor, né? Porque é ali que a criança vai receber todo o alicerce para dar conta do ser dela, com autonomia, com segurança, com confiança na vida, os principais paradigmas, como ela se relaciona afetuosamente com o corpo dela, com outros corpos, enfim. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de despertar, né? É um trabalho que transcende a família, né? Esse é um trabalho que vai extrapolar em muito e isso vai para a sociedade, porque de uma forma ou de outra você está formando um ser que será agente do bem, que será, um ser autônomo. Ele carrega tanta luz, tanto poder, né? Como se fosse uma pessoa de olhos abertos em terra de cego, percebe? Exato. Então ela é uma pessoa que inspira, ela é uma pessoa que ela emana um brilho e ela pode realmente mover energias muito poderosas. Não como fetiche que eu quero que ele seja assim, mas é uma coisa que acontece, né? E são poucos seres assim, Sim. porque como a gente veio falando, essa transformação, ao meu ver, já está acontecendo nessa geração. Isso. Nós temos agora a oportunidade. Os meus pais, da década de 60, 50, eles nunca fizeram terapia, cara. Pra você ter uma ideia. Entende? Sim. Na época deles, primeiro, porque eles tinham uma visão de que isso era só para gente louca. Segundo, eles não tinham essa cultura de informação. E terceiro, eles não tinham condições financeiras para investir nisso. Estavam preocupados ainda só com a sobrevivência, né? E a Pagar as informação contas, ainda era muito limitada, né? Eu muito. acho que a nossa geração foi quando houve essa abertura da luz, né? Que a luz chegou enquanto informação, porque luz é informação, né? Então agora a gente tem todos esses veículos, computador, a um clique de dedos, hoje você consegue acessar qualquer coisa.
né? Então a gente Percebe? tá desvendando e desbravando esse território do É uma conhecimento revolução, agora, né? É uma é uma revolução. revolução linda. E felizmente já temos também canais e pessoas e profissionais dedicados a assuntos paternos. E isso Sim, é uma puta de uma revolução, né? sim, Porque o universo materno, ele é mais rico, assim, ele é mais bem organizado. As mulheres, de uma certa forma, se organizam melhor em comunas do que os homens. Mas a gente está tendo um olhar também direcionado, né? Você tem o Alexandre Coimbra aí, sim. ah, que, né, trazendo muita coisa interessante. Ontem mesmo, Tem, como você me sugeriu, ontem mesmo eu dei uma pesquisada, porque ele tem muita coisa boa, um conteúdo muito bacana. É legal sim, até quem está ouvindo a gente e se interessa por esse tema. Eu vou até colocar aqui. Eu nem coloquei o tema aqui. É Alexandre Coimbra mesmo? Alexandre Coimbra do Amaral. Então, eu Olha, tive a oportunidade muito rica, né, de participar das rodas de pais que ele conduzia. Tive também a oportunidade de participar das rodas do Cacá, que é um pediatra aqui de São Paulo, referência em criação com apego. Das rodas de masculino sagrado também, onde o tema da parentalidade também é abordado. E isso tudo vai construindo dentro do homem, vai permitindo, porque ele se desconstruir sozinho é muito difícil. sim, Realmente eu diria que é quase que impossível assim. Essa desconstrução, essa cura, ela deve acontecer no coletivo. Ela precisa acontecer nos diversos espelhamentos, para que aquele senso de pertencimento e de que você não está sozinho nas suas pirações e nas suas desconfianças, isso é extremamente terapêutico. sim. Então, o homem imbuído, né, de escolha, de querer se melhorar, de querer se desconstruir, ele vai em busca disso. Ele se interessa por isso. Não vai chegar ninguém na porta dele oferecendo Eu isso. acho que esse é o Muitas vezes, turning as point que mulheres, as falta. companheiras, elas fazem esse trabalho. Então, elas estão caminhando, elas estão indo, e o companheiro está ficando. E Exato. elas veem que a tensão tá aumentando, a tensão está aumentando, essa corda uma hora pode estourar. Então elas começam a fustigar, a trazer, elas começam a reformar as atitudes delas, elas começam assim a participar dos grupos e esse homem vai aos poucos também, né, abrindo esse coração, abrindo a sua mente e também vai adentrando nesse mundo e buscando. Então quando eu estava casado, tinham muitos homens que iam com as mulheres e que era a mulher que tinha trazido o cara. Legal, muito Sim, bom. No meu caso, foi assim também. Ela foi se inteirando sobre tudo isso e ela foi me puxando e eu falei, porra, que legal, vamos ver. Me interessa, eu acho interessante, né? A tomada de decisão pelo parto humanizado em casa foi algo que ela trouxe, mas que eu abracei também e me interessei e a gente fez a coisa acontecer. Então, é isso, né? É uma escolha que não tem que ser feita pelo filho só. Se for só pelo filho, vai ter dor, porque uma hora o seu ego vai gritar, né? Tem que ser algo que é um alicerce, é um compromisso que você faz com sim, você. É por você que você está sim. fazendo isso. Cada vez mais eu sinto que é muito de você centrar toda a sua vida numa coerência, né? Numa coerência. E quando a gente fala coerência entre o pensar, o sentir e o agir, né? Assim, coerência dos seus desejos e da sua ação, é onde está centrado o seu desejo, né? Se ele está centrado em padrões, em tradições, em exemplos que você teve, em desejos, né, do que você quer fazer, ou se você está realmente centrado numa consciência maior, né, numa vontade de você estar no teu coração, porque eu acho que educar, criar um filho, o filho ele é a representação material do amor incondicional, né? Ele é a manifestação. Eu acho que ele para um pai, para uma mãe, quando vem um filho, quando essa relação que se estabelece é de um amor incondicional, é de um
de um desejo de ver o outro bem, além do seu próprio bem, né? De você ver o outro feliz, além da sua própria felicidade. É uma coisa de você realmente ter um desapego dessa tua persona, das tuas vontades do corpo. E o que eu sinto, pelo menos no meu trajeto pessoal como mãe, é muito que eu tinha ainda muito a ideia do que era ser uma mãe, uma boa mãe, do que era ser uma educação consciente, do que era. E aí eu queria realmente fazer o máximo para que essas crianças recebessem essa informação, esse conteúdo, e que eu pudesse orientá-las para ser isso tudo. Mas conforme Uhum. eu fui percebendo a minha própria falta de coerência, né, eu fui sentindo necessidade de esquecer um pouco sobre eles e falar, não, qual é a minha ação, né? E eu acho que se eu fosse trazer uma palavra aqui, eu falaria em presença. A importância da presença a cada ato, a cada palavra, em cada ação que você gera na tua vida, ela está centrada nesse desejo de você estar em conexão, em coerência com o teu coração, sabe? Com a tua Sim. intuição, com a sua consciência maior. E uma pessoa que nunca parou para se voltar para dentro, né? Para se autoconhecer, para entender que ele precisa também se desenvolver como ser humano, se desenvolver como alma, se equilibrar, né? Equilibrar o feminino e o masculino dentro de si. Uma pessoa que nem sabe que existem duas energias, feminina e masculina, que nem sabe que ele tem duas tendências, como que essa pessoa, e aí a gente fala, a maioria dos pais que estão por aí, são homens que vêm de um padrão ainda muito antigo, patriarcal, onde o homem é o provedor, é o macho alfa que vai, né, em busca da comida e a mulher fica cuidando do lar. Porque por mais que hoje a gente já tenha na sociedade inúmeras, a maior parte das pessoas, a mulher vai em busca, a mulher vai, mas inconscientemente, lá dentro, os papéis, ainda de alguma forma, eles continuam separados, né? Ainda continua o homem, o provedor, aquele que, né, quer brincar com o filho, chega, quer brincar, quer ser o bom pai, e a mãe é aquela que está lá, e quando a coisa aperta, chama o pai, né? É. Então, O pai tem dois ajuda, né? papéis muito É o separados, ajudante da mãe. ajudante da mãe, né? Mas o que eu acho, quando a gente fala de paternidade consciente, é essa necessidade de homens e mulheres, é que, como você falou, as mulheres estão à frente desse autoconhecimento, porque elas têm essa sensibilidade, essa vontade de ir em busca de algo mais, né? De se conhecer, são mais sensíveis a essa sensibilidade que a alma é a sensibilidade. A alma é intangível, a alma é invisível. E a natureza do homem é mais o tangível, é mais você ir para o concreto, é mais você ir para a matéria. E a mulher é mais o universo invisível. Então a gente cria essa dualidade, só que é tempo da gente, né, criar esse equilíbrio, né? O homem é Homens mais difícil. se sensibilizarem, né, ativarem a sua energia feminina e as mulheres ativarem a sua energia masculina, que é a energia da ação, que é a energia de colocar isso tudo em ação, de estar presentes e colocando foco no que você vai realizar na sua vida, né? Então, eu acho que como você falou, o filho espirra, né? Quando pai e mãe estão nesse movimento de evoluir no sentido de ganhar consciência desse monte de potencialidades que somos enquanto seres humanos despertos, conscientes e decididos a criar essa integração e essa coerência dentro de si, né, para sermos pessoas mais com um olhar mais elevado para o outro, com compaixão, com amor e com essa presença de saber que toda e cada ação que parte de você gera um impacto no universo. Não é nem no seu filho, não é nem no seu marido, não é nem na sua casa, mas é que você é autorresponsável pelo que você está criando e movendo para fora, né? E o filho, Sim. obviamente, que ele vai introjetar tudo isso que os pais estão passando e vai aprender também a olhar para dentro, assim como os pais olham para dentro.
a se Sim. conhecer, a se perdoar, né? E realmente eu sinto, Fê, que é muito sobre cada um assumir esse protagonismo do seu desenvolvimento, né? Da sua expansão de consciência, né? De que não dá mais para a gente fechar os olhos e continuar na locomotiva achando que está tudo certo, né? Que a vida Sim. vai passar e que a gente vai continuar né? Nessa produtividade tóxica, nessa busca pela materialidade, esquecendo que existe um universo interior infinito, né? Para ser desvendado e integrado, né? Mais do que tudo, integrado em coerência, né? Porque esse universo invisível é toda a sutileza da alma, a sutileza do amor, a sutileza de você sentir que o outro é uma extensão de você, né? De que a gente está junto no mesmo barco, que não há nada que eu faça que não impacta você ou qualquer outro ser humano. E a gente vem de uma tradição muito egoísta e muito separatista, né? Eu sou eu, você é você. Ah, não dói em mim, tá tudo certo, né? Ah, eu tenho que cumprir meu papel como mulher, como cuidadora, você fica como provedor, né? E a gente não percebe que A chegou a hora de dar a sociedade, mão, né? a sociedade, ela não está preparada para manifestações de homens vibrando o seu feminino. Sim. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você vai no mercado sozinho, com o seu filho no sling, e você está cuidando dele, você está maternando o seu filho, sendo e vestindo um corpo masculino, as senhoras, principalmente, as mulheres, elas vão perguntar: mas cadê a mãe? É seu filho? Ah, olha, a cabeça dele tá, cobre essa cabeça. Ele vai ficar resfriado. Olha, ele. Então, é uma desconstrução tão profunda até para aceitar um masculino que materna. Porque o Sim. masculino é capaz de maternar quando? Quando ele integrou a energia masculina e feminina. Se ele teve uma boa experiência de uma boa mãe suficientemente boa, ele conseguirá ser um pai maternal. Ou seja, ele conseguirá ser provedor e ele conseguirá ser afetivo ao mesmo tempo. Percebe? Se ele não teve, e geralmente não tem, uma boa experiência de maternidade, principalmente também de paternidade, quando muito tem um pai ou teve um pai, ele terá extrema dificuldade de acessar o seu coração para dar conta de acessar o seu feminino e maternar o seu filho. Sim. Entende? E isso, pela sociedade, ainda é visto com estranheza. É. Se você vai, então, tem lutas dos homens, por exemplo, uma das lutas muito simples, são trocadores em banheiros masculinos. Eu Olha. ia e saía muito com meu filho e continuo saindo. E a maioria dos banheiros não tem um trocador para criança, Olha, só tem que. banheiro feminino. Então, isso é uma pequena amostra. A licença paternidade é uma outra briga que os homens terão que se unir para a gente batalhar por isso. Percebe? Porque 5 dias para o homem é ridículo. Sim. Chega a ser bizarro, né? Fazer isso com o ser humano. Com a criança, com a família, com a mulher que fica ali, principalmente mãe de primeira viagem. Percebe? Ela vivia em comum, né? Ela vivia cheia de mulheres. Tinha a avó, tinha a mãe, tinham todas as outras mulheres dentro de uma tribo com um monte de criança. E agora você pega esse pai e essa mãe, enfia dentro de um cubículo chamado apartamento e você fala assim, agora vocês dão conta disso daí sozinho, sem Sim. rede de apoio. Isso se vira nos 30 agora. E essa mãe não sabe, ela não tem um apoio nenhum. Ela não tem para quem recorrer, ela tem que passar a roupa, ela não consegue sequer ir no banheiro ou fazer as necessidades direito. Sim. Percebe? E esse homem não está ali para ser o braço direito dela, porque Sim. ele tem que estar ali na empresa e trabalhando, né? E olha, Então, eu vou levantar a mão assim, meia culpa. Nem as mulheres, mães, estão preparadas para esse homem. Porque eu vou falar que no meu primeiro filho, eu tinha muito medo do meu marido trocar meu filho, dar banho.
Eu achava que ele não Controladoras. dava conta, entendeu? Que não ia conseguir, porque eu não vi esse exemplo em casa, e a gente não vê em lugar nenhum. Exato, Então é a a gente sombra fala, do pai é coisa de dela. mãe, né? É coisa de mãe, imagina, é coisa de mãe. Aonde que é coisa de mãe? Né? Por que que precisa ser só de mãe? Mas você vê, é uma coisa que a gente tem isso introjetado dentro da gente, homens e mulheres, né? E mulheres que não delegam esse lugar que é dos pais. Não permitem. Não, a gente não permite que eles assumam esse lugar confiando e dando segurança de que eles podem, de que eles têm todos os recursos Exato. que eles Então você vê precisam. que é bem mais embaixo. É É bem mais muito, embaixo do que ler um livro, do que é assistir uma muito. palestra, do que fazer um curso online. É muito mais embaixo, porque é estrutural, não é só em você. A coisa é É estrutural, estrutural, Fê, você falou tudo. entende? E aí você sim, você pode olhar para isso e em você, no seu seio familiar, fazer um esforço para porque isso vai. A mulher, ela mesma se sobrecarrega, entende? Tem Sim, um lugar ali que ela não aceita a ajuda. Percebe? Porque isso é um reflexo de como foi a criação dela. Muitas vezes da mãe falando que o pai era um traste, que o pai era um vagabundo, que e o pai não desse equilíbrio prestava. das energias feminina e masculina, porque isso também é um masculino exacerbado dentro de um feminino, né, que se torna controlador, né, que tem que estar dominando a situação o tempo É todo. uma mulher Então, yang. É mulher isso. totalmente yang, nós somos mulher yang. Eu tô num processo assim muito ferrenho de autocura mesmo para o meu equilíbrio, porque sim, eu venho também desse yang desequilibrado, né? Com certeza. A grande maioria de Então. nós. É uma questão, essa questão, você vê, ela não é uma questão simples. Ela começa no indivíduo, mas é uma discussão que precisa acontecer dentro de um contexto social, Sim. né? Principalmente as lutas. Então, as mulheres, elas têm necessidades, o feminismo traz um monte de bandeira, mas os homens também têm bandeiras que precisam ser levantadas, Sim. principalmente dentro dessa cultura de criação. Mas muitas bandeiras. O que tem de processos judiciais de alienação parental é muito maior acontecendo com homens do que homens fazendo isso com mulheres. Uhum. Percebe? Então a gente vê realmente que o homem também, ele, por não saber lidar com isso e não buscar ajuda como as mulheres buscam, ele fica completamente alienado no processo. Ele não sabe como homens que sofrem agressão, por exemplo, de mulheres narcisistas, poucos ou quase nenhum denuncia. Porque não existe uma delegacia para homens que sofreram agressão. Percebe? Mas isso não é. É comum. É tão comum. E olha assim, a porcentagem beira quase 50% de agressão. É que eles não falam por vergonha. Percebe? Porque são homens. Então, assim, é uma questão de não discutir aqui quem que sofre mais, quem que é mais vítima. Não, é uma questão de a gente olhar e falar assim, o que a gente quer para esse planeta? O que que a gente quer para os nossos filhos? Qual é o legado de cura para as relações que a gente quer deixar? Sim, Percebe? E aí abraçar mesmo essa causa, sim, assim. sim, E, isso é faz, muito e lindo. fazer, É e muito fazer esse importante trabalho. trazer isso, sabe? As claras e falar sobre isso. E que lindo a gente poder estar usando esse espaço aqui para trazer luz para essa questão, porque é estrutural, realmente, né? É estrutural e como você falou, a sociedade tem essa, como a gente tá vindo desse feminismo, né? Muito grande por conta até de que realmente a mulher ficou por muito tempo à margem, mas que hoje a gente só tem olhos agora para. Não só tem, né? Mas tem muito mais olhos para olhar para essas questões mais feministas do que a gente tem para olhar para esse homem que também sofre com esse desequilíbrio, né? E que a gente ainda não tem olhos para ver, né? Mas teremos. Ainda, mas Ainda. estamos mudando, os homens, eles estão. Então, assim, eu fui muito no Sesc, eu fui muito nos espaços de brincar, e eu chegava no final de semana no Sesc e só tinha paz. E eu ficava feliz, percebe? Eu ficava feliz porque eles estavam ali com os filhos dele, não, a mãe não estava lá. E eu falava assim, tá acontecendo.
Tá acontecendo, e eu vi esse pai beijando esse filho no rosto, eu via ele olhando nos olhos, eu ouvia eu te amo, percebe? Então, uma das principais causas que me levou a abraçar era eu exercitar o eu te amo. Um eu te amo que eu nunca escutei, e hoje posso falar isso sem qualquer culpa, mas eu falei, eu não desejo ter essa experiência com meu filho. Sim. Então, muito além do eu te amo dito, mas tudo que está implícito nisso, todo o sacrifício que tem que ser feito. Porque parentar já é sacrifício. Conscientemente, então, dobra ou triplica, percebe? Porque o É espelho a que o seu filho vai escolha, né? ser para você Eu, é eu, muito nítido. eu não gosto As muito de crianças que ouvir estão vindo essa hoje são palavra crianças sacrifício. cristais, Sim, né? São crianças cristais. Então, essas crianças, elas entendem coerência no DNA delas. Se você não está sendo coerente, ela vai apontar o dedão na sua cara e ela vai mostrar. E se você não está consciente, você vai projetar, você vai ficar com raiva, você não vai é. enxergar que aquilo é seu, Você vai achar que o problema é dela, né? percebe? O problema é Pois com ela. é. Não existe mais psicologia infantil. Não, a gente não fala mais, a gente fala psicologia familiar. Porque a gente precisa Isso. olhar pro sistema. A criança, ela só está absorvendo. E, na verdade, é esse fenômeno que acontece nas constelações, onde a criança, ela mimetiza, ela encena os traumas e os padrões dos pais. Sim. Então, Mas é. estar consciente disso tudo é fornecer ferramentas para você e para o seu filho, para que esse sistema ancestral ele vá sendo limpo, E ele é vai sendo desanuviado. desse lugar que eu acho que quando você fala em sacrifício, o sacrifício, ele é. Eu entendo a palavra sacrifício, porque eu me pego muito com palavras, e o sacrifício, para mim, é um sentimento de dor, né? Eu sei que às vezes a gente, como pais, sente dor, mas eu trocaria um pouco essa palavra, pelo menos no meu uso, porque, assim, exige um esforço, existe uma intenção, exige uma presença e um foco em uma ação diferente do que seria a sua ação no piloto automático. Então, Mas gera isso é desconforto. O cansativo. sacrifício gera desconforto. Isso é Sim, vai gerar cansativo, desconforto. porque o tempo É. todo você tem que estar ali indo contra a sua natureza. A sua Não é contra a natureza sua natureza, automática. Mari. Não, É não natureza, contra o contra o seu seu ego. automático, É né? contra o ego. É contra os padrões que a Contra gente os padrões. faz força. Não Natureza, é, eu digo não assim, contra a é sua programação, né? isso, contra a Então, programação. assim, o tempo todo é como se a gente estivesse indo para lá e a consciência vem e você, puxa tudo de volta, centra e fala, escolhe diferente. Né? Então, esse movimento, o tempo todo de você estar se vendo em ação num padrão destrutivo, repetitivo e não consciente, você está lá olhando, mas você já está no movimento. Então, o tempo todo, não vou fazer isso, Isso. respira, e é uma coisa que realmente Por isso que é demanda escolha. muita energia, que nem todo mundo está disposto a fazer esse Dá mais trabalho. investimento energético na sua transformação. A grande verdade é essa. As Dá muito mais pessoas querem trabalho. continuar recebendo prazer, fazendo mais fácil no piloto automático, deixando a vida fluir, e ninguém assume esse protagonismo, porque cansa. Ele cansa e você vai se ver em ação várias Dispendioso. vezes, né? Fazendo coisas que você não queria fazer. Você tem que dar volta, né? Você tem que o tempo todo estar. Isso, e a presença, ela no início, né, desse treinamento, a presença, ela demanda energia, né? De você estar centrado ali, fazendo Sim. as escolhas desse lugar, né? Que nem você falou, eu vou estar fazendo o que o meu coração acredita, né? Não vou seguir os padrões, eu vou fazer o que eu acredito. Eu entendo assim, o sacrifício na etimologia, né, é quando você torna sacro a sua ação. Mas, para tornar sacra a sua ação, você tem que estar ritualizando a sua ação. E para isso precisa ter presença. Então, há dois tipos de sacrifício. E é por isso que é escolha. O primeiro sacrifício gera dor. Por quê? Porque ele é reativo. Você reage à situação. E aquilo você percebe extremamente doloroso.
Porque você tem que sacrificar tempo, você tem que sacrificar dinheiro, você tem que sacrificar os seus prazeres, você tem que sacrificar sonhos. Então isso gera dor para o seu ego. Quando é escolha, você não reage, você escolhe como você quer agir. E aí a criação, ela vira um celeiro de sacrifício que não gera dor, que é um compromisso que você assume e, portanto, você consegue passar com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de entendimento, com um pouquinho mais de luz e serenidade. Então, são duas formas de realizar esse sacrifício. No primeiro, você reage e você ainda está completamente inconsciente nos padrões. E no segundo, você escolhe como você quer agir. E você tem que fazer um esforço para desengatilhar os padrões. Exato. E a gente fica oscilando entre um e outro. Não é que você muda de branco para preto. Você tem dia que você escorrega e descamba feio mesmo. E vai lá no fundo. E você se vê falando igual seu pai com a sua mãe e usando as mesmas estratégias. Só que passa, aí o que, que eu faço? Aí eu vou lá à noite, ponho ele para dormir e aí eu converso. Falo assim, olha, aquela hora que o papai falou, o papai estava nervoso, o papai ficou inconsciente, então eu estou aqui para pedir desculpas, para dizer para você que não é assim que eu gostaria de me comunicar, né? Eu reconheço aqui que não é dessa forma que eu gostaria que a gente desenvolvesse a nossa relação, tá bom, filhão? Continuo te amando do mesmo jeito. Nessa hora, o que eu estou ensinando para o meu filho? Eu estou ensinando para ele que eu não sei ser pai, que eu não nasci sabendo ser pai, que eu sou um ser humano aprendendo a ser pai, aprendendo como ele também está aprendendo a ser filho. E eu estou ensinando ele que eu não sou perfeito e que, principalmente, que eu posso me vulnerabilizar e que está tudo bem errar. Então, assim, coisas que eu nunca escutei dos meus pais. Meu pai veio e falou, filhão, desculpa aí aquela hora que o papai estava assim. Não, ele estava sempre certo, sempre a última palavra, eu sempre errado e ponto final. Então a gente está ensinando, quando a gente reconhece a nossa humanidade, os nossos padrões, de uma forma ou de outra, a gente está até ensinando os nossos filhos que está tudo bem. A gente, às vezes, não está tão bem, tão presente. Dá permissão para eles errar e se autocorrigir, né? Permissão para eles errarem. Então isso é sensacional e isso fortalece o vínculo com o seu filho de uma tal forma, ele confia tanto em você e aquele olhar fantasioso do pai como Deus cai por terra para você enxergar a humanidade dele, os anseios dele, percebe? Isso conecta os corações, isso aproxima o amor. Aí sim, aí a gente está, percebe? Então eu acho que estamos em curso, estamos aí... Estamos caminhando. Caminhando, né? Como eterna otimista, eu acho que realmente a gente também. Um grande progresso, um grande progresso. Eu de verdade, eu acho que, né, eu sou bem exigente comigo, assim, às vezes eu sou meio chicotinho, assim, tá? Mas eu acho que, de uma maneira geral, todos nós estamos caminhando muito mesmo para frente. E agora eu sinto que é progressão geométrica, né? Agora é exponencial. É logarítmico. Agora vai ser muito rápido. Eu quero acabar essa live, eu não quero, porque tá tão bom esse papo. Já são eu vou pegar aqui algumas referências, né, que eu trouxe, porque eu acho que vale a pena, assim, mostrar algumas coisas. Porque às vezes as pessoas me perguntam, quem ficou e não é um assunto que eu trago muito no curso. Quem vai ter que ver a gravação vai perder, porque só pode uma hora. Que bom que vocês estão aqui, que dá pra gente eu acho que o Instagram ele deixa um pouquinho mais, né? Eu vou atender eu acho que eu não consigo colocar mais do que 59 minutos. Mas eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar no meu YouTube. E aí eu vou te mandar o link, você coloca no seu, se você quiser. Tá. Bom, eu fui atrás, né, de informação, eu gosto de ler, eu gosto de educação, então, para mim, o pai, ele precisa aprender diversas disciplinas, uma delas é a educação, a culinária, a arte do clown,
ele precisa aprender sobre psicologia, né? São muitas habilidades, né, que esse pai e essa mãe eles têm que desenvolver para entregar assim uma experiência mais completa, mais rica, ao meu ver, né? Então, Maturana é um cara que eu gosto bastante, Printem Humberto a tela. Acho Maturana. que sobe um pouquinho mais, Fê. Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, Eu vou sensacional. tirar um pouquinho aqui os comentários, deixa eu ver, para vocês poderem ver a tela do Fê direitinho e poder printar a tela com os A livros Françoise printados. Dolto também, Etapas Decisivas da Infância, eu gosto muito dela, né? O Winnicott também, A Criança e Seu Mundo. Eu amo o Winnicott, eu gosto muito da visão dele. Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, do Franz Rupert. Aqui vai Levanta falar um pouquinho bastante mais da o livro. cura, Levanta um pouquinho da mais. cura, É isso, mais longe, é. Perfeito. da cura, né, dos nossos pais, das nossas mães e como essas relações simbióticas que a gente teve, a gente vai projetar nos nossos filhos. O Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Teoria do Apego, da onde tudo nasce, né, do Bowlby, John Bowlby. A experiência do nascimento na obra do Winnicott, para as mães, é sensacional. Guy Cournot, Pai Ausente e Filho Carente. Então, para entender o que acontece quando a menina ou o menino não tem a presença do pai. É fundamental. Ele é criado só pela mãe, pelas tias, pela avó, ou ela. Cara, isso cria matizes, isso cria uma distorção profunda. Então, aí você vai lá e penetra para entender o que aconteceu com você. Estimulando a espiritualidade nas crianças. Sobre o signo do afeto, do Boris. Ser e fazer, a experiência clínica da maternidade winnicottiana. Dr. Carlos Gonzalez, referência em criação com apego, Manual do Aleitamento Materno. A Causa das Crianças, da Françoise Dolto. Incrível esse livro aqui, de uma família de psiquiatras e psicólogos. Eles têm 6 ou 7 filhos, crianças bem resolvidas. Me deu muitos insights. O Novo Papel do Pai. Como ouvir as Uma crianças. biblioteca praticamente, né? Eu lembro o curso de Sound Healing era assim, um monte de livros que a gente no intervalo ficava só lá dando print, né, nos livros para comprar depois. Muita coisa boa. Dr. Carlos Gonzalez, maravilhoso. Gosto muito dele, sigam ele. O Primeiro Ano de Vida, do Spitz. Meu pai, meu herói. Esses são alguns. Então fica aí a dica para quem quiser penetrar mais e, enfim. E é isso, né, meu bem? Vamos que vamos. Gratidão, obrigada, foi tão lindo. Obrigada mesmo. Acho que, nossa, para mim foi várias fichas caíram assim com a tua fala. Eu tenho certeza que para todo mundo fui olhando assim meio de canto de olho aqui os comentários. Acho que foi geral. Então, só gratidão aí Só gratidão. pela tua partilha, pelo nosso encontro, que me engrandece muito. Nutre. Sim, muito nutritivo. E essas coisas precisam ser trazidas à tona, né, por homens. Então, Sim. é um prazer. Eu sinto muita falta dessa voz do masculino consciente, sabe? Dessa fala das pessoas. E aqui eu sei que tem muitas mulheres, a maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres. Mas eu sinto muito a falta até para as mulheres ouvirem a fala do masculino. É muita cura para as mulheres estarem em rodas de homens. Eu imagino que daqui para frente as curas de masculino e feminino continuarão acontecendo segregados, mas vão cada vez mais aparecer retiros e rodas aonde o masculino estará como ouvinte de todas as dores do feminino, e isso vai criar um campo de cura e compaixão
no sentido de ele curar o feminino dele. E para as mulheres, escutar o masculino é muita cura. Então, mulheres, participem, se coloquem também, se desafiem. Não são todas que estão preparadas, tem muita cura do feminino em relação à mulher que ela precisa empreender para estar forte o suficiente para encarar uma roda de masculino, mas quando você chegar nesse lugar, cara, vai, se dá esse presente, porque vai ser muita cura do seu masculino, da relação com seu pai, da relação com os seus ex-companheiros, com o seu filho, né? Então, isso está em curso, isso vai acontecer, é só uma questão de tempo mesmo. É o que o plano deseja. Sim, com certeza, não tenho dúvida. Arro. Tamo Arro, junto. tamo junto, Fê. Obrigada. Lindo dia Gratidão a dos todos que pais. estão aqui. Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais esse domingo, papai. E, Arro. e nos vemos em breve. Obrigada a todos e Um um beijo beijo. a todos que estiveram aqui, compartilhem, vai ficar salvo. E é isso, compartilhem aí com seus maridos e companheiros e, enfim, para a gente espalhar essa mensagem. Tá bom? Um beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.